4 versículos, então não é um capítulo rápido, tá? Então, em vez de fazer toda a leitura e depois vir explicando ponto por ponto, eu vou fazendo a leitura e já vou explicando os pontos, tá? Pra gente ganhar um pouco de tempo. Semana passada a gente fez o 16, e o 16 tinha 40 versículos. Deu ali, passou 10 minutos do horário normal, que são 9 horas da noite, tá? Eu sempre tento não, na maioria, acho que 99% das vezes a gente consegue terminar sempre às 9 da noite, tá? Para não atrapalhar muito a vida de ninguém, tá? Para dar início ao nosso estudo, Diegão, consegue orar para a gente aí, para dar início? Claro, vamos lá. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, nós estamos aqui fazendo um momento para o Senhor, de estudo da Tua Palavra. Ampliar, ó Deus amado, a nossa intimidade através da palavra com o Senhor. Deus, neste momento, eu peço ao Senhor com muito carinho que o Senhor venha usar o preletor dessa noite, o professor dessa noite, para que, de uma forma tremenda, com muita unção, traga o que o Senhor quer que nós possamos saber, aprofundar. E que a tua palavra não venha ser só mais um texto, mas sim uma semente que venha ser plantada lá no mais profundo do nosso coração, para que não venha ser só mais um estudo, mas que possamos enraizá-la e praticar essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, usa o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu costumo sempre falar para todos, eu gosto de reforçar isso, é importante. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, estejam tá? Importante acompanhar o texto ali, analisar, tanto aqui no estudo, quanto sempre que eu vou no culto, eu sempre levo a minha Bíblia, eu gosto de ler, gosto de acompanhar, e chegar à conclusão daquilo por mim mesmo, tá? Isso é muito importante. Tá? Então, para dar início aqui no capítulo 17, a gente está falando sobre Paulo, quando ele vai para Tessalônica e para Bereia. Tá? Então, o primeiro versículo diz o seguinte: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia umas sinagogas de judeus. Tá? Então, a gente tem a continuação da história sendo escrita aí durante a expansão do evangelho. Lembrando que os discípulos estavam levando evangelhos para cidades circunvizinhas a Jerusalém, e isso iniciou lá com uma perseguição a Estevão, com o apedrejamento de Estevão, foi o início da expansão do evangelho. Jesus já tinha pedido para o pessoal levar o evangelho, mas isso não tinha começado, estava concentrado em Jerusalém. A perseguição foi o ponto de start aí para o pessoal conseguir ir para as cidades circunvizinhas e pregando o evangelho, e Paulo também foi um deles, ao qual levou o evangelho. Nesse momento ele estava com Silas. Tá? Até esse momento eles já tinham sido presos, eles estavam sendo perseguidos, já tinham sido acusados de várias coisas, mas o que é importante a gente perceber que, em meio às dificuldades, eles prosseguiam. Eles caminhavam, eles continuavam. Não era a dificuldade que tirava eles do caminho. Até é engraçado que até parece que a dificuldade era o combustível deles para continuar semeando. Na nossa vida, muitas vezes, no primeiro obstáculo, a gente já desanima, a gente já começa a repensar o caminho. Eles não. Eles tinham uma certeza muito grande daquilo que eles precisavam fazer, independente do que acontecesse. No capítulo 16, a gente viu, eles também estavam sendo perseguidos, eles foram presos, e mesmo assim, isso só alimentava a vontade de prosseguir naquele objetivo. Tá? Então, a perseverança é algo característico do evangelho e da história do cristianismo. E a gente tem que ter isso em mente também. O padrão de caminho do cristão, já falei isso em outras aulas, ele sempre é humilhação, perseverança e, posterior a isso, a exaltação. Lembrando que a exaltação não é humana, ela é divina. Com Jesus também não foi diferente. Teve a humilhação, teve a perseverança, porque não é fácil você passar por uma prova, você precisa perseverar, você precisa continuar, não pode desistir ao primeiro sinal de problema, e a posterior exaltação, quando se persevera. Tá? Então, esse é o caminho padrão do cristão, e a gente vê isso
em Paulo e em Silas também. Segundo versículo, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles na sinagoga. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então, Paulo, nesse momento, estava disputando com os judeus sobre as Escrituras. É importante a gente destacar que, além da proximidade do relacionamento com Deus, nós temos que também ter conhecimento da palavra. E o conhecimento a gente adquire alimentando-se dela, né? Não é simplesmente eu vou orar todo dia e isso vai aumentar minha comunhão. Com certeza sua comunhão vai aumentar, mas você precisa conhecer também a palavra e qual é a vontade de Deus, porque ela é o que nos direciona no dia a dia. Tá? Então, e Paulo era um grande conhecedor, né, do judaísmo, ele foi doutrinado por Gamaliel, que também era uma referência na lei judaica. No Talmud, que a coletânea de livros sagrados dos judeus, a gente tem uma coleção de registros sobre as discussões rabínicas da época. Tá? E Gamaliel, ele tinha o título de rabino superior. Então, Paulo foi doutrinado não por um rabino comum, ele foi doutrinado por um rabino superior, ele era presidente do Sinédrio, Gamaliel, então foi um cara muito bem instruído, muito inteligente, muito respeitado. Então Paulo, ele conhecia, por isso que ele disputava discussões aí nas sinagogas com os judeus, tá? E Gamaliel, que foi quem doutrinou Paulo, tem uma citação dele em Atos 5. Atos 5 diz o seguinte, do 34 ao 39. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então, a gente tem aqui os judeus, Gamaliel sendo apresentado como alguém que era venerado por todo o povo. Então, Paulo foi doutrinado por um cara muito respeitado da época. Então, ele tinha um conhecimento muito grande sobre a palavra de Deus, sobre o judaísmo, então ele conseguia disputar com os judeus nas sinagogas. E conosco também, a gente precisa ter conhecimento, porque muitas vezes a gente vai pregar ou vai falar de Deus para alguém, as pessoas nos perguntam coisas a respeito da fé, e nós precisamos conseguir não rebatê-las, convencê-las daquilo. O Espírito Santo que faz o trabalho de converter os corações, mas nós, como cristãos, temos que apresentar a fé às pessoas. Eu só apresento a fé a partir do momento que eu mostro o que está aqui, que eu mostro o que está aqui, mostro o que Deus faz na minha vida, aí o Espírito Santo faz a transformação no coração das pessoas. Mas se eu não souber aqui qual que é o fundamento, o que Jesus fez, por que ele fez, para onde ele foi, com quem ele ficou, quais são os objetivos dos milagres aqui, eu não vou ter base para poder levar a fé para as outras pessoas. Então é importante a gente ter conhecimento também. Então, continuando o texto, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, Paulo falava nas sinagogas, este Jesus que eu estou anunciando, ele é o próprio Cristo. Tá? É uma discussão, naquela época a gente não consegue mensurar qual é o nível de cordialidade daquela discussão, mas toda vez que eu apresento o evangelho para alguém, eu tenho que ser o mais educado e cordial possível, né? Não se ganha com pontos de vistas, com achismo, com argumentação, mas com argumentação fundamentada, né? Então, é importante eu saber levar a palavra também. Não adianta eu querer falar para o meu irmão que ele precisa ser mais tranquilo, mais calmo, mais educado, se eu falo de uma forma truculenta, se meus atos mostram uma outra coisa. Então, é importante que o meu conhecimento da palavra e a minha postura, elas se conversem, elas façam uma convergência no mesmo sentido. Não adianta eu pregar uma coisa, viver outra,
Tá? Não tem muito sentido, né? A gente costuma falar que os exemplos, eles arrastam as pessoas, né? As pessoas são guiadas por exemplos. Então não adianta eu falar para as pessoas do Cristo, só que na minha vida eu não vivo o Cristo. É importante a gente ter isso bem claro. Continuando o texto, e alguns deles creram. Então, durante a discussão de Paulo com os judeus, alguns creram no que Paulo dizia. E ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres. Apesar da argumentação ser de Paulo e Silas, tem o histórico da trajetória deles. Paulo também revestido do Espírito Santo, a gente vê vários momentos onde o Espírito Santo acompanhava, guiava, livrava. Então, a gente tem um Paulo ali naquele momento cheio do Espírito Santo, debatendo sem medo de ser preso, como foi, sem medo de ser morto, porque naquela época não prendiam, achavam qualquer argumento e matavam, assim como fizeram com Estevão, assim como fizeram com Jesus. Então, Paulo ele não tinha esse medo. E mesmo sendo Paulo, mesmo com o Espírito Santo acompanhando ali, nem todos se convertiam. O próprio versículo fala, e alguns deles creram. Então, alguns dos judeus creram. Não é todo mundo. E para aquelas pessoas que nós, cristãos, levamos o evangelho, é da mesma forma. Não é com todo mundo que eu falo que vai dar crédito à pregação. Não é com todo mundo que eu falo que vai crer e seguir. Muitas vezes, dentro da minha própria casa, tem gente que não segue. Muitas vezes, dentro da minha família, tem gente que, por mais que eu queira, por mais que eu falho, não segue. Só que a pessoa para quem eu prego, ela não seguiu, ela não acreditar em Cristo, não pode abalar a minha fé, não pode me desviar do caminho. Preciso ter claro isso na minha mente, que nem todo mundo, o evangelho não é para todo mundo. Porque se fosse, imagina, o Luiz, o nada, e o Paulo. E mesmo Paulo, sendo Paulo, revestido do Espírito Santo, num dos momentos mais importantes da história, que foi o início da expansão do evangelho, mesmo ele não convertia todo mundo. O evangelho não alcançava o coração de todo mundo, mas com certeza isso não abalava Paulo. Se nem a perseguição abalava, isso é muito menos. Então, por mais que a gente ame alguém, a gente não vai conseguir levar o evangelho para todo mundo. A gente consegue levar, mas a transformação não é em todo mundo. Tá? Se alguém tiver dúvida, pergunta no meio, pode erguer a mão aí, pode fazer pergunta, pode interromper sem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou tá claro para todo mundo? Se eu estiver falando muito rápido também, levanta a mão e fala, vai mais devagar. Eu costumo falar rápido, tá? Por aqui, então, continuando o texto. Pode ir, mano. Tranquilo? Beleza. Continuando o texto. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Boa noite, Marcela. Atos 17, tá? Esse é o versículo 5, tá? Então a gente tem aqui, começou aquele alvoroço na cidade, né? Até que assaltaram a casa de Jason e procuravam trazê-los para junto do povo. Aí fui eu pesquisar quem é Jason. Tá? Mais uma vez, a gente vê aqui a falta de limite dos seres humanos para atingir os objetivos, né? Porque, na verdade, Jason não tinha nada a ver com a história naquele momento, mas acabaram pegando ele. Né? O sentimento de inveja dos judeus tomou conta e acabou se multiplicando e se transformando em coisa pior. Né? Assaltaram a casa do rapaz, prenderam ele, e todo sentimento, quando ele é ruim e fica interiorizado em nós, isso só cresce. A gente não consegue pegar um sentimento ruim e ir amenizando ele. Ou a gente arranca, ou ele vai ficar dentro criando raiz. E é o que acontecia com os judeus. Os judeus sempre estavam tentando perseguir alguém. No capítulo 16, a gente viu que levantaram um monte de mentiras contra Paulo e Silas para tentar
tentar não, conseguiram prendê-los, mas não conseguiram sentenciá-los. Mas a gente percebe aí que o sentimento de inveja, o sentimento de raiva, sempre ele acaba criando raiz, ele acaba aumentando no nosso coração e ele se transforma em coisa pior. E com o povo naquela época também não era diferente, né? E não os achando, trouxeram Jason. Então estavam procurando Paulo e Silas. E não tem esse, vai Jason. E alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Jason, também conhecido como Jason de Tarso, ele é um dos 70 discípulos daquela primeira conversão dos cristãos lá no início do capítulo de Atos. Tá? Então foi um dos primeiros seguidores de Jesus ali, e ele é mencionado no Evangelho de Lucas. Tá? Ele foi consagrado bispo pelo próprio apóstolo Paulo, e ele construiu uma igreja numa cidade numa ilha que chama Corfu. Tá? E quando o Jason fez isso, o rei daquela ilha, né, quem comandava aquela ilha, também teve inveja dele e acabou aprisionando. Tá? Então Jason também ele foi um discípulo que levou o evangelho, levou para outras partes. Não é tão citado, porém ele recolheu Paulo e Silas e ele também levava o evangelho. E ele também foi morto, queimado pelo rei da ilha onde ele levou o evangelho, como o cara anunciava outro rei, né, que era Jesus no caso. Os reis da época ficavam enfurecidos. Não tem tanto detalhamento da história dele, mas a gente encontra algumas pequenas passagens aí nos livros, tá? Continuando o texto, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, Jason e os demais foram presos e interrogados. Por que foram soltos, o texto não deixa claro. Talvez em decisão do povo quanto à acusação, mas a gente não tem claro por que acabaram soltando eles. Tá? A gente não pode esquecer da astúcia dos judeus em inventar histórias para levar os cristãos a julgamento, à morte, à crucificação, a apedrejamento. Do capítulo 1 de Atos até agora é o que mais se viu. Os cristãos expandindo o evangelho e os judeus inventando mentiras e tentando persegui-los em qualquer que fosse a região ou a situação. Teve até uma aula que a gente viu um parâmetro geográfico aí que os judeus perseguiram mais ou menos aí 160, 170 quilômetros um cristão. Então eles realmente tinham um ímpeto de ir atrás e porque queriam exterminar os cristãos. A mesma vontade que os cristãos tinham de levar e expandir o evangelho, os judeus tinham de acabar com isso. Tá? Então, houveram muitas contradições, né, controvérsias, aí, mentiras na história, mas a gente não tem a certeza do porquê soltaram Jason. O texto não deixa claro, só diz que eles foram interrogados e foram liberados. Tá? E a gente tem vários exemplos aí. Estevão foi um, né, que ele não foi julgado, né? Ele simplesmente foi acusado e apedrejado. Existiam-se algumas leis ali e para garantir que não acontecesse coisas do tipo, mas os judeus eles perseguiam de uma forma que eles não mediam consequências. Diferentemente de Paulo, quando a cadeia caiu e ele salvou a vida do carcereiro que o prendia. Então a gente vê dois comportamentos totalmente distintos, né, entre cristãos e judeus. Continuando o texto, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. De novo, todas as cidades que eles chegavam, eles iam até as sinagogas. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra
examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Então, nos versículos anteriores, a gente viu que pouca gente acreditou a palavra, aqui agora não, aqui foram mais gente, né? O texto mostra que creram muitos deles, e também mulheres gregas, e não poucos homens. Então, a gente tem um direcionamento aí, não numérico, né, no caso, mas a gente percebe que eles quiseram destacar que em uma cidade poucos creram e na outra mais pessoas creram. Em alguns pontos aí o Lucas acabou registrando números matemáticos, né? 3.000, 5.000, mas aqui não, aqui só falou que ou muitos ou poucos. E o legal é que a inteligência do evangelho está na examinação do evangelho. O texto deixa claro que o povo recebeu a palavra e examinava as escrituras todos os dias. Tá? Você recebe a palavra do pastor no domingo ou numa terça-feira. E é importante você meditar naquilo, não é simplesmente ouvir. Não é como você vai, igual vou ler um livro de história, eu pego o livro, leio a história, sei lá, Pequeno Príncipe, ele pegou, conversou com a raposa e beleza, acabou. A palavra ela deve ser meditada. A gente precisa ler, meditar, até entender o que aquela passagem quer me falar. Porque muitas vezes uma mesma passagem fala uma coisa para mim e outra coisa para vocês. Então não é apenas ler, é ler e meditar naquilo, procurar entender como aquilo se reflete na sua vida. Isso é muito importante. É o que eu sempre bato na tecla e vou bater nessa tecla para sempre. A gente precisa ler o evangelho, entender o evangelho, receber a palavra do pastor, porém a conclusão do significado daquilo tem que vir de mim mesmo. Eu não posso deixar que o outro dê uma conclusão para mim e eu falar, já que ele falou, eu vou aceitar. Eu aceito porque eu compreendi em mim o que aquilo quer trazer para mim. Então, é muito importante. Por isso que eu gosto de levar Bíblias em todo lugar que eu vou. Alguém vai pregar, eu acompanho, marco a página, depois leio, releio. Não que, então o cara pregou algo que está errado. Não, é que a palavra, para cada um, ela vai falar de uma forma. Então é importante eu chegar à conclusão por mim mesmo, para que aquilo fique interiorizado em mim. Não seja apenas um texto que eu recebo de forma intelectual, mas uma palavra que eu recebo na minha alma, no meu coração. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, vou continuar. Continuando o texto de Atos. Deixa eu encher meu copo aqui antes. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, o pessoal teve o trabalho de sair de Tessalônica para ir até Bereia, para começar a alvoroçar a multidão contra os cristãos. Mais uma vez, da mesma forma, os cristãos iam às cidades circunvizinhas levar o evangelho, quem era contra perseguia com o mesmo empenho. E hoje é muito assim, né? Existe uma briga muito grande, né, entre o mundo e o evangelho. E cada dia essa briga vai ficar mais intensificada. É isso aí. É assunto para outra aula, porque isso aí vai longe. Tá? E a gente sempre tem Paulo como sendo o grande perseguido. Nesse caso, a gente tem Paulo e Silas e também tem Timóteo aqui. Mas sempre o texto destaca Paulo. Eu montando o estudo, eu comecei a pensar, eu falei, mas sempre Paulo que é destacado nas histórias. Por que se eles estavam em 2, em 3 aqui no caso, né? Isso é uma conclusão minha, tá? Eu acredito ser por conta do escândalo que era para os judeus terem o judeu, um dos seus mais empenhados judeu, convertido ao cristianismo.
eu fiquei pensando, eu falei, meu, mas por que sempre é Paulo destacado? Sempre ele era o foco principal dos judeus. Tá? Por quê? Porque a transformação dele foi muito gritante. Ele era o cara que perseguia, ele era o cara que não media esforços para perseguir cristãos, matava cristãos. Acho que ele era, assim, um dos piores. Aí o evangelho pegou um dos piores e transformou. Você transformar quem está em cima do muro não causa tanto incômodo, desconforto, porque já está bem em cima do muro, sabe? Quando você fala, mas esse aí já é pé na igreja, pé fora, tá? E do nada foi para fora, já, todo mundo já esperava. Mas com Paulo, não. Paulo, ele era dedicado à perseguição. Ele ia em Jerusalém, ele ia nas cidades vizinhas, perseguia e matava homens, matava mulheres, matava crianças. Então você pega o pior, aquele que você olha e fala, não, esse aí não tem como converter. O evangelho transforma esse cara. Que essa que é a grande questão, essa é o grande problema para os judeus. Porque quanto pior for o cara, maior vai ser a transformação, mais crédito isso traz na pregação. Atos 26, do 9 ao 12, diz o seguinte, é uma confissão de Paulo. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. Então ele fez em outros lugares e também em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, então Paulo, além de matar, ele queria saber quem os outros perseguidores matavam. Então ele fala, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, não é, ele, além dele perseguir, ele queria saber quem os demais mataram. Ah, matei fulano, ciclano e beltrano. Ah, eu concordo. Era tão mal que ele queria saber quem mais foi encerrado, que foi morto, que não foi pelas mãos dele. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Então, além dele matar, antes dele matar, ele obrigava os cristãos a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder, comissão dos principais sacerdotes. Então ele perseguiu onde ele podia, e onde ele talvez teria problema, ele foi até o sacerdote e falou, eu preciso que vocês me autorizem a perseguir. Então ele era um cara dedicado, era um cara empenhado a fazer o mal. Então eu acredito que o grande problema para o judaísmo foi o evangelho pegar o pior e transformar. Tá? Então isso dá muito crédito. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Então vou continuar. Texto de Atos 17. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo já estava lá aguardando Silas e Timóteo. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Interessante a gente observar nesse versículo o coração de Paulo. Ele estava comovido. Ele tinha acabado de ser preso, perseguido, foi apedrejado alguns capítulos antes. Todo mundo queria pegar o cara e ele ainda encontrava espaço no coração dele para se comover com a situação da cidade. Normalmente acontece isso com a gente, né? Aí a raiva, o ódio, o desespero toma conta de uma forma que não sobra nada. Nenhum espaço para nada. Mas com Paulo, não. Apesar de tudo que ele passava, tudo que ele sofria, tudo que ele suportava, ele ainda tinha espaço no coração para se comover com a situação do outro. Da mesma forma, Estevão, quando foi apedrejado, ele fala, né, Senhor Jesus, não atribua a eles esse pecado. E nós, por muito menos, né, eu falo por mim, em primeiro lugar, pior dos pecadores,
E isso que acontece, o desespero já toma conta, a raiva já toma conta, a ira já toma conta. E demora até acabar, hein? Mas Paulo não, Paulo era diferente. Isso que a gente precisa tentar trazer para a nossa vida cada vez mais. Um homem perseguido, apedrejado, e ainda se comovia com a situação do próximo. Eu estaria tomado por ódio mortal. Eu ia querer vingança a todo custo, mas Paulo não. Paulo, a partir do momento que o Espírito Santo mostrou para Paulo a verdade e o acompanhou, Paulo era diferente de tudo. Tanto que o exemplo dele, no capítulo 16, converteu o carcereiro. Quando a cadeia caiu, e Paulo, primeiro encarcerado da história, com chance de fugir, falou, não vou fugir não. Vou ficar aqui sentado, de boa. Não estou preso, vou ficar aqui. Ele, com a chance de fugir, não fugiu. O exemplo dele, a postura dele, a gente viu no capítulo 16 que transformou uma família. Então é importante a gente aprender de Cristo e viver Cristo, refletir Cristo. Tá? As ações de Paulo não eram comandadas por sentimento, por emoção, que é algo muito comum hoje, né? A gente se deixa levar por sentimento, por emoção, por angústia, por aflição, por ansiedade. Às vezes a gente imagina uma situação ruim daqui uma semana, 2, 1 mês, 1 ano, e já começa a sofrer agora. A gente nem sabe o que vai acontecer, nem tem certeza, mas fala, eu acho que está vindo algo ruim. Eu acho que está vindo uma prova, eu acho que está vindo uma tempestade, acho que está vindo um deserto, já começa a chorar, já começa a espernear. Todas as vezes que eu imagino algo ruim, ou acontece algo ruim, e eu deixo a emoção me dominar, e de mim saem ações controladas por emoção e por sentimento, é porque emoção e sentimento me dominam mais do que a fé. Porque existe mais emoção e sentimento em mim do que a fé. Então é bom a gente ponderar, é bom a gente entender. Com certeza, aflição, angústia, tristeza, isso acontece e sempre vai acontecer. Mas não pode dominar. Acontecer, passar, sentir é uma coisa. Deixar isso no controle da sua vida, deixar isso tomar direção, é outra coisa. É bem diferente. Então a dor, a tristeza, o sofrimento, isso aí sempre vai acontecer. Sempre, não importa. Eu posso ser o cara mais espiritual do universo. Sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter angústia, vamos ter aflição. Mas se a minha fé for maior que isso, eu vou sentir, vou absorver, mas eu não vou deixar aquilo me comandar. Vou continuar indo atrás do meu objetivo, continuar acreditando que Deus pode me ajudar, que Deus pode me guiar, que Deus pode me levar ao meu destino. Tá? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Sentimento e emoção não podem dominar. Se dominassem Paulo, se para ele, antes do encontro na estrada de Damasco, era tranquilo matar até crianças, não creio que se emoção e sentimento dominassem o coração dele, ele não os faria de novo. Então, sempre que vier um probleminha aí, para, respira, recorre, fala, Senhor, fala comigo aí, me ajuda nesse momento. Tenho certeza que existem saídas muito melhores do que entregar a vida na mão da emoção e do sentimento e falar, guia aí, só sai o que não deve. Continuando o texto, de sorte que disputava na sinagoga... não, calma aí. Pulei aqui um... Não pulei não, tá certo. Ele estava de novo na sinagoga. Porque no começo ele foi na sinagoga disputar, ele continuou. Então, ele sempre ia nas cidades, encontrava sinagogas e ia pregando. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, para Paulo, o trabalho por Cristo era todo dia, a todo momento.
para nós também é a todo dia e a todo momento. Então eu tenho que sair na praça, tal, pregar, tal. Nem todo mundo é chamado para pregação. Algumas pessoas são chamadas para música, para mídia, existem vários ministérios e várias coisas a se fazer. Mas como eu, como cristão, prego todos os dias? Através do meu comportamento. Através do meu comportamento eu mostro Cristo na padaria onde eu tomo café, no meu trabalho, na academia, no condomínio onde eu moro, na rua, com os meus amigos. Então, o meu comportamento, ele leva Cristo para as pessoas. Então, eu consigo pregar a todo momento, eu prego a todo momento. Só que da mesma forma, eu consigo fazer um desfavor ao evangelho. Quando eu falo uma coisa, só que eu vou na academia e xingo todo mundo, eu vou no condomínio e brigo com o síndico, eu vou no trabalho e falo mal de todo mundo. Então, da mesma forma que eu posso levar Cristo, eu também posso levar o inimigo. Então, é importante a gente tomar cuidado com a nossa postura. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Então, filósofos discutiam, debatiam com Paulo. E uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. O epicurismo é um sistema filosófico que prega a procura de prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo. Tá? Com ausência de sofrimento corporal. Tá? O estoicismo é uma escola doutrinária filosófica que surgiu na Grécia, que preza a fidelidade ao conhecimento e foca em tudo aquilo que pode ser controlado pelo homem. Tá? Então, eles estavam considerando que Paulo era falador demais. E se fala muito, inventa histórias, né, porque muitos não criam naquilo ali. E a ideia de que Paulo pregava deuses estranhos se dá por conta da inserção de Jesus no judaísmo. Porque até ali, até os epicureus e os estoicos, eles conheciam, muito provavelmente eles conheciam o judaísmo. Mas a grande divergência é quando Jesus entra na história, até para o judeu. Então, a questão de deuses estranhos na história se vem por conta de Jesus e da ressurreição. Tá? Então, porque até ali era pregado Moisés, né? Deus Moisés e o Velho Testamento. Então, quando veio Jesus, esse era o grande embate entre os cristãos e os judeus. Continuando o texto, e tomando, o levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então, os filósofos levaram Paulo até um lugar e o questionaram. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Areópago era parte noroeste da Acrópole de Atenas, e também o nome próprio do conselho que ali se reunia. Então existia um conselho, um tribunal ali, que ele contendia, ele definia o que era verdade, o que não era verdade. Tá? Esse conselho ele cuidava de assuntos de educação, de ciência. A gente sabe que muita coisa de educação e ciência veio da Grécia, né? Então ali os filósofos tinham esse conselho que, quando tinha algum tipo de problema, eles levavam até esse conselho definia: isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então levaram Paulo lá. Continuando o texto, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, então a Grécia ela é repleta de santuários. E no caminho até esse conselho, Paulo viu muita coisa. Continuando o texto, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então o pessoal tinha 300 milhões de deuses e fizeram um altar nomeado ao Deus desconhecido. Sei, talvez tenham tanto medo de falar: será que esquecemos de alguém? Vamos colocar aí para lembrar. Porque ao Deus a que Paulo pregava, para os atenienses, não era para o Deus de Paulo, não era para o Deus Pai de Jesus. Tá? Continuando o texto, esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio.
Então Paulo falou para eles, esse aí é o que eu estou falando, é o que vocês não conhecem. Tá? Mas a homenagem ali, o santuário feito ali, não era para o Deus de Israel, no caso. Porque a gente vê o nível de supersticiosidade dos caras, né? Faz para todo mundo, sei lá, Atenas, Zeus, Poseidon, criou um monte. Aí fala, a gente vamos colocar um para quem a gente não conhece ainda. Tá? E na nossa vida, que eu imagino, a gente muitas vezes cria deuses para nós também. Não da mesma forma que os atenienses naquela época, né? Mas a gente acaba criando pequenos deuses que direcionam nossa vida. Muitas vezes pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser dinheiro, que é uma coisa muito comum das pessoas se escravizarem, pode ser vícios voltado a coisas tóxicas, álcool, tabagismo, pornografia, jogatina. A gente acaba criando pequenos deuses na nossa vida que acaba direcionando algumas ações. E isso é bem complicado. Muitas vezes, eu vou deixar de ir para o culto porque eu vou trabalhar domingo, porque eu tenho um cliente para atender, porque eu estou precisando de grana. Qual que é a prioridade da sua vida? É importante ter isso bem definido. Qual que é a prioridade? Se a prioridade é dinheiro, se a prioridade é o relacionamento. Até o Gideão pregou, foi acho que sábado. Acho que foi, não sei se foi sábado ou outro. Gideão, acho que a maioria daqui sabe, ele teve um filho recentemente, né? Um bebê recentemente, ele é a esposa, o primeiro filho e tudo mais. Aí ele estava falando na pregação dele que ele pegou a criança no colo, super emocionado ali, primeira vez que pegou ali tudo arrumadinho, bonitinho e tal. Aí ele falou para Deus, né? Deus, eu amo esse menino, tal, mas eu não amo ele mais do que eu amo ao Senhor. E muitas vezes a gente coloca, às vezes é o filho que é o seu maior bem ali, o seu Deus. Então é importante a gente tá atento a isso, né? Para não colocar outras coisas acima de Deus na nossa vida. 8h48, deixa eu ver quantos. Se falta muito. Não falta muito, não. Continuando. O texto. O Deus que fez o mundo todo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, Paulo falou isso para os atenienses. Falou, gente, tá errado isso aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É uma passagem até bem conhecida, né? Pelo menos esse versículo. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Pode ser que naquele momento, vamos deixar um pouco o cristianismo de lado. Pode ser que os atenienses estavam fazendo ali templos para os deuses, capricha o máximo possível no templo, deixa aquela coisa linda, maravilhosa, tudo arrumadinho, bonitinho, aquele esplendor. Só que o que um ser divino quer não é algo material. A conexão é muito maior do que isso. Então, pode ser por conta disso que Paulo questionou eles quanto ao Deus de Israel não habita, mas se os caras acreditavam em algo superior da crença deles, não é algo material que ia agradar esse Deus deles. É a conexão, é o quanto você está disposto a crer naquilo, a seguir aquilo. Tá? E a idolatria, ela cegava o povo ateniense de tal forma que eles tinham a compreensão que coisas humanas iam agradar aos deuses deles. E se é humano criado por mão de homem, não faz muito sentido, né? Como algo humano vai poder agradar um ser superior. Né? Não vai ser algo que você cria ali, material. Não é um templo, não é uma parede bonita, né? Mas
voltando com o cristianismo para o estudo. Tá? Então, continuando o texto, e de um só sangue fez toda a geração de homens, agora ele está falando do Deus de Israel, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os seus limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos todos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui, a gente não vai conseguir comparar a divindade a nada material que a gente vê aqui ou que nós criamos com as nossas próprias mãos. Se nós existimos por ele, nos movemos por ele e ele fez tudo, não é algo que eu faça que irá agradar, uma vez que o que eu faço também veio dele. Tá? E Paulo alerta a respeito dessa possibilidade da imaginação. A imaginação humana ela é limitada, então ela não consegue imaginar Deus, que é um ser ilimitado. Então, ele queria que o pessoal refletisse sobre isso. A gente não pode criar um Deus na nossa cabeça que é limitada, sendo que ele não tem limite. Continuando o texto, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus abre essa possibilidade naquele momento aos atenienses através de Paulo e a todos que não conheceram ainda o evangelho. Mas a gente sabe que ao findar dos dias ali, isso não vai ser uma justificativa, né? Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o próprio texto fala que vai ser em todo o mundo, então não adianta falar, eu não sabia. Romanos 2:12 diz o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei também vai perecer. Então eu não sabia, eu não conhecia, então você vai perecer sem o seu conhecimento mesmo. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, ou vai perecer sem a lei, ou pela lei vai ser julgado conhecendo a lei. Tá? Então é importante plantar coisas boas, né? Continuando o texto, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo fala aos atenienses, vai chegar o dia do julgamento, e o julgamento vai ser feito, tá? Por aquele que Deus trouxe para nós e ressuscitou dentre os mortos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou continuar. Estamos caminhando para o fim já. João 5, do 21 ao 25, diz o seguinte: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Então, Paulo tinha falado que vai ser feito pelo homem a quem Deus destinou e ressuscitou dos mortos, que é Jesus. Então, em João 5, 21 ao 25, a gente tem isso também destacado. Continuando Atos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto, que ouviremos outra vez. Então, não cria-se muito ali ainda na ressurreição dos mortos, ou na ressurreição mais propriamente de Cristo, né? E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, que é um nome, tá? Não é uma cidade nem nada, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros.
a ressurreição dos mortos, ela é o ponto crucial da decisão de fé da vida das pessoas. Sem essa crença, nossa fé seria vã. Se não crêssemos que Jesus ressuscitou, vã seria a nossa pregação. 1 Coríntios 15, 13, 14 diz: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Tá? Essa é a grande busca de nós cristãos, né? É sermos mais parecidos com Jesus, tá? Termos o Espírito Santo conosco, Deus agindo em nós, trabalhando conosco, para vencer tanto o mundo quanto levar o evangelho. Eu acredito muito que todo cristão tem por obrigação, vai colocar assim, levar o evangelho. Porque se foi isso que Jesus veio fazer aqui, e se é ele que temos que imitar, ele levava o evangelho. Então a gente precisa pregar sobre ele, precisa pregar sobre esse Deus, precisa viver esse evangelho. Tudo que tem na terra é necessário. Dinheiro, estrutura, casa, faculdade, trabalho, tudo isso é necessário, mas isso aí não pode sobrepor a minha missão de levar o evangelho. Cada um da sua forma, cada um do seu modo. Eu falei há pouco, né? Alguns são chamados para a mídia, alguns para o Ministério de Criança, alguns ficam na recepção, alguns são missionários, cada um tem uma forma, cada um tem um chamado. Nem todo mundo vai ser chamado para fazer a mesma coisa. Se só tivesse pregadores, quem quer cuidar das crianças? Se só tivesse as pessoas da mídia, quem ia subir no palco para a mídia transmitir, no púlpito para a mídia transmitir? Então, cada um é chamado do seu jeito, da sua forma. Tá? Então, é importante a gente estar sensível à voz de Deus para entender o que Ele quer de nós e para poder seguir esse caminho. E ninguém é obrigado a nada no Evangelho. Isso é a beleza do Evangelho, né? Deus, ele dá a opção para nós. A gente pode ou não segui-lo. Se eu tomar a decisão que na minha vida eu não quero esse Deus, eu não quero seguir, beleza. Esse eu costumo dizer que é o maior presente que Deus deu para o ser humano. É o livre-arbítrio. É o direito de escolha. Então é importante a gente estar atento, fazer a nossa escolha, ter a nossa decisão e que essa decisão ela guie nossa vida mais 100%. Porque não existe o meio termo no Evangelho. Não existe uma hora eu estou no Evangelho, depois não estou. Não existe essa... O muro é do diabo, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, o muro é do diabo. A gente precisa ter uma decisão e seguir, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer complementar a aula de hoje? Fique à vontade. Não? Então, vamos encerrar. Laís, a senhora pra gente? Consegue? Ou tá? Oro sim. Muito Então, obrigada vamos pelo lá. estudo, Berga. Vamos lá. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa noite, por esse momento de estudo, Senhor. Obrigada, Pai, por falar conosco. Que o Espírito Santo esteja dentro de nós, esteja nessa noite, fazendo que não seja somente esse ponto, essa pontualidade de estudo, Pai, mas que nós consigamos absorver a Sua palavra, Senhor. Que sejamos curiosos para ler mais sobre Ti, para entender mais, para desfrutar mais sobre todo esse conhecimento, essa riqueza de conhecimento, Pai. Tira de nós todo o ídolo, qualquer coisa que nos afaste de Ti e substitua por Jesus, Pai. Que tenhamos esses espaços preenchidos por Ti, meu Deus. Abençoa essa nossa noite de descanso, de trabalho. Nos acompanhe em tudo que formos fazer. Nos mantenha em segurança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. 9h em ponto, tá? Espero que a palavra tenha tocado o coração de vocês da mesma forma que toca o meu todas as vezes.
muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar. Pode mandar no grupo do link, pode mandar direto para mim. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de alguma outra passagem que leu durante a semana, não entendeu, ou fiquem à vontade, tá? Podem ter certeza que se eu não souber, eu vou encontrar alguém que sabe, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite. Semana que vem, Paulo em Corinto, hein? Legal, capítulo 18. Boa noite, até semana que vem. Grande abraço. Boa noite, Beca. Valeu por tudo aí. Valeu, Fê. Tchau, mãe. Fica com Deus. Com Deus, gente. Tchau, dona Deus Lúcia. abençoe. Fica com Deus. Tchau, boa Tchau, noite. Marcela. Raíssa. Tamo junto. Tamo junto.